logarítmica. Mas, se vocês quiserem, o cálculo vai dar esse gráfico aqui é finito. Então, isso vem para a regularização condicional. Vou colocar aqui um traço. Vamos começar a colocar aqui os propagadores. Então, aqui eu tenho um K// mais N sobre K2 menos N2. É esse propagador fermiônico. Aí esse vértice aqui, ele é um vértice desse dado. Se barrado, se não tem derivado, não tem nada, não tem, tá? Porque é constante acoplamento aqui na frente, que é o E2 e Y2, ele não tem matriz gama, não tem nada. Então esse vértice aqui, ele já chega sobre agora, esse propagador aqui, ele vai ser K/ mais K mais K/, vamos colocar assim. Tá? Mais P1 slash mais N sobre K mais P1 ao quadrado menos P2. Esse vértice aqui. Aí aqui eu tenho uma matriz gama. Então aqui, vamos dizer que aqui eu tenho uma Mi. Então aqui eu vou ter uma matriz gama Mi. Aí aqui nós vamos ter, então aqui a gente tem o fóton, né? Eu tenho um campo a mim, eu tenho um campo a mim, aqui a matriz é gama mim, então eu tenho um gama mim, agora eu tenho esse propagador fermiônico. Não estou colocando o sinal menos, a gente sabe que todo loop fermiônico tem um sinal menos, mas a gente está só querendo tirar uma informação que não é o gráfico preciso. Então temos P3 mais N sobre K menos P3 ao quadrado menos N2. Tá? É esse propagador aqui. Aí aqui eu tenho uma outra, aqui eu tenho um vértice se barrado, gama mi, psi, então eu tenho um vértice gama mi. E aí aqui nós vamos ter alguma coisa para ver esse propagador aqui vai ser. Aqui eu posso pensar o seguinte. P1 mais P2 é igual a P3 mais P4. Então eu posso substituir P3 mais P4 menos P1 por P2. Então isso aqui é P2 menos K. Pode ficar carregando outra coisa, isso aqui é a mesma coisa que P2 menos K. Né? É só olhar aqui. Aqui entrou P2, aqui saiu K e aqui saiu P2 menos K. Então a conservação no momento é que P2 é igual a K mais P2 menos K. E aí, claro, se P1 mais P2 é igual a P2 menos P4. Eu posso ter esse gráfico aqui, assim, K/ menos P2, bota assim, não menos, né? K menos P2 slash mais N sobre K menos P2 ao quadrado menos N2. Então essa é a estrutura desse loop fermiônico, pelas regras de Feynman que a gente conhece daquele. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz gama, duas matrizes gama, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que o traço de 6 matrizes gama não é zero. Então, claro, eu não vou fazer esse gráfico completo, nem vocês, não estou pedindo para vocês fazerem, estou pedindo para vocês identificarem, vou apagar aqui, nesse gráfico aqui. Então, nós vamos ter vários tipos de contribuição. Né? Nós temos as contribuições que vão sair com 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrizes gama. Então, eu posso ter 6 matrizes gama. Depois, por exemplo, eu posso pegar 1, 2, 3, 4, 5 e fazer com esse cara aqui. Mas a gente sabe que o número ímpar de matrizes gama sempre tem traço certo. Então, nós nunca vamos ter gráfico com 5 matrizes gama. Vamos ter gráficos com 4 matrizes gama, 2 matrizes gama e 0 matrizes gama. Então, essa vai ter, eu vou ter 4 categorias. Por exemplo, esse termo aqui é 1, 2, 3, 4. Vou ter pelo menos, não, pelo menos 2 matrizes gama eu vou ter. Esse gama mi e esse gama mi são inevitáveis. Então, eu posso pegar esse M com esse M com esse gama mi, com esse M com esse gama mi, com esse M. Então, eu posso ir até 2 matrizes gama. Então, eu vou ter sempre essas duas estão fixas aqui.
Agora, quando eu tiver 5 vai ser 0 e quando eu tiver 3 vai ser 0. Eu posso terminar então, na melhor das hipóteses N. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 propagadores no denominador, então eu tenho alguma coisa do tipo 1 sobre K8, e aí eu teria essas duas, 1, 2, tenho N4 no numerador. Então eu tenho alguma coisa que é N4 sobre K8. Tenho aqui integral de 4K. Isso aqui é alguma coisa que é sem dimensão. Bom, então, já fazendo isso aqui, então a gente vai ter integrais desse tipo aqui. Então, o que eu gostaria que vocês vissem, né, bom, se vocês olharem também, por exemplo, o tempo que tiver 6 matrizes de gama, ele vai sair totalmente ligado com os momentos. O tempo que tem um número máximo de matrizes de gama, ele vai trazer, um momento, 2, 3, 4. Então, ele vai trazer sempre 4 momentos. Então, eu tenho 4 com 8. Então, olhar, por exemplo, os termos que vão ser interessantes aqui seriam o termo de 6 matrizes de gama, e uma potência K4. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Mas claro, eu vou ter termos aqui que não precisa ter todas as potências. Eu posso pegar, por exemplo, esse termo aqui que tem esse K, com P1, e esse P1 menos P3 com P1. Eu posso ter um termo que seja, por exemplo, linear em K. Quer dizer, desses termos com 6 gamas, eu vou ter termos que são quárticos em K, termos que são cúbicos em K, termos que são quadráticos e termos que são lineares em K. Tá? Então, eu queria que vocês olhassem, né, os termos que vocês dão, o termo que tem a potência máxima em K, que seria o termo mais divergente. Então, o que eu quero que vocês observem é que esse gráfico aí é finito, quer dizer, não tem divergência ultravioleta. Divergência ultravioleta deve desaparecer. Né? E que identificar o termo que vai dar, né, identificar o termo, ou os termos, né, que trazem 1 sobre N2 o denominador. Por quê? Porque esse termo aqui é o termo que vai pegar E2, Y2 e vai deixar 1 sobre N2. Que é o termo que vai dar justamente a constante de acoplamento efetiva para a interação neutro, fóton. Certo? Então, essa é a tarefa desse exercício. Não, você vai parar específico. Vocês compraram um relógio, né? Semana de ter comprado um relógio. Isso vai ser. Eu vou acabar 6 horas, porque eu tenho aula daqui a pouco, né? Você tem que fazer um reloginho aqui no meio. Eu esqueci. Vou fazer o seguinte: eu vou levar esse relógio lá para a minha sala para eu esquecer. Tem último mesmo, vou levar ele lá para a sala para eu esquecer. Então, foi esse exercício. Então, vamos agora voltar para lá a nossa discussão. Isso aqui vai ter pedido. Então, olha só, a nossa ideia aqui seria, nós já fizemos esse exercício, que é variar em relação a Fibonacci. Então, variando em relação a Fibonacci, esse termo aqui dá exatamente as equações básicas. Dá R menos o meio, chega em IR, sai daqui. E aí, variando em relação a Fibonacci, tira da matéria e dá um tensor de energia momento. Agora, o nosso outro problema é ver o acoplamento da conexão de spin, que é o campo de rede da simetria de Lorentz local. A conexão de spin, ela deve estar se acoplando então com o tensor, né, ligado com a corrente associada ao Lorentz local, que é a corrente de spin. Então, para ir fazer esse exercício aqui, né, eu sugerir varia em relação a ômega, esse termo aqui responde a essa variação aqui em relação a ômega.
E agora, esse termo aqui vai variar com variação. Esse termo não tem nenhuma relação com ômega, esse termo é completamente inerente, mas aqui a relação de ômega vai sair daqui. Então nós vamos ter o termo em ômega aqui, que é esse termo aqui, ó, está dentro desse gama aqui. Então esse termo aqui tem um ômega, que está dentro dessa combinação, esse termo aqui tem outro ômega. Então nós vamos ter o termo daqui, alguma coisa que é quadrático em ômega, alguma coisa que é linear em ômega, e alguma coisa que não tem ômega nenhum. Então, o que o Pedro conseguiu fazer, o Pedro chegar aqui, ele vai passar para vocês, o Pedro Igor, não o Pedro não, o Pedro conseguiu fazer, foi, trabalhou, né, decompôs, viu qual era a expressão que saía desse termo aqui, que era linear na projeção de X. Você pode tentar consultar isso? Então, não é mensal. Bora buscar então, bora buscar, por favor. Então, vocês observam aqui o seguinte, só para que eu entenda, né? Esse termo aqui, nós vamos escrever o primeiro termo aqui, só para você saber caber enquanto vai buscar. Isso aqui é dmi d kappa phi. Depois, nós vamos ter esse termo aqui, menos, aí temos isso aqui, ó. Esse termo aqui vai ser menos gama, lambda, mi kappa de lambda phi. Esse termo aqui. Mas aqui nós já vamos substituir. Quem é o gama lambda mi kappa? Esse gama lambda mi kappa, vamos colocar aqui. É lambda A gama lambda mi isso aqui de lambda phi. Só que esse termo aqui não vai interessar para nós, né? Esse termo aqui é o termo que contém lambda. Esse termo aqui é o termo que não tem lambda. O que é isso aqui? Esse termo aqui é lambda A, essa derivada aqui no fundo é isso, dmi é kappa A, mais ômega mi A, B é kappa B. Esse é lambda aqui está fatorando, está comum aqui, esse termo é lambda A, é lambda A. Então, esse termo aqui, né, carrega essa definição. A mesma coisa vai acontecer nesse termo aqui. Então, aqui nós vamos ter dmi de lambda e menos gama kappa, kappa, mi kappa mi lambda, né? Agora eu fiz uma besteirinha, tá? Eu botei o termo, não vou usar o índice, eu tenho esse lambda, né? Não, perdão, não pode ser lambda, não chamar isso de vou perguntar. Esse índice aqui está saturado. Dentro dessa expressão aqui, ela tem mi kappa e mi lambda livres, né? Então aqui tem mi kappa, rho. Agora aqui eu vou ter mi lambda menos. Aí essa minha conexão aqui vai ser a mesma coisa. Não é rho, mi lambda, mi A.
Aqui a conexão é Ricardo. Isso aqui tudo atuando. E a mesma coisa, essa derivada aqui, onde eu tenho o termo. Esse termo aqui, sem ômega, com esse termo aqui, nada vai acontecer. Esse termo aqui vai poder interferir com um termo que tem ômega aqui. Esse termo que tem ômega aqui vai poder interferir com esse termo aqui, e vamos ter um termo com dois ômegas. Então, desse termo aí, a gente tem um termo que é quadrático com ômega, tem interferência desse ômega que está aqui, com esse ômega que está aqui. Temos o termo linear em ômega que sai desse ômega para esse cara daqui. E temos o termo ômega daqui. E depois o termo sem ômega que me interessa. Então, eu tenho que tirar 3 tipos de variação aqui. Variação do termo quadrático, que vai ser linear em ômega, então vai sair um termo que vai carregar ômega. E depois vão sair 2 termos sem ômega. O termo linear em ômega, quando eu variar em relação a ômega, ele fica sem ômega. E o outro termo linear em ômega, quando eu variar em ômega, ele fica sem ômega. Mas a equação agora é diferente da equação fermiônica. Na equação fermiônica, a parte da torção, isso aqui me dá a torção, basicamente, a torção saía diretamente proporcional ao setor férmico. Daqui, eu tenho esse termo de torção, mas o ômega não saiu daqui. Eu vou ter um termo que é linear em ômega que vem aqui. Se eu botar na expressão final aí, você pode ter o resultado mais aqui. Oi? Resultado? Eu boto o resultado, só o resultado para o pessoal checar. Então, ó, falando para o Brasil, tá? Sem timidez, com voz alta, escrevendo com a letra boa. Esse é o Pedro Igor, carioquíssima. O tensor de spin deu. Acho que você chama assim. Isso não é expulsivo. Então ele calculou direto o tensor de spin aí. Né? Parecido com o primeiro exercício, que a gente linearizou a linha isométrica para ler o tensor de energia momento. Vai linearizar a condição no caso, né? Seria a parte linear e seria a variação. Pedro, só uma perguntinha então. Esse termo aqui, então você não escreveu em função da torção, você deixou a conexão de eu deixei tudo em função da liberdade. Tudo em função do ômega, né? Do ômega. Eu não recolhi na. Então esse termo aqui você não trabalhou aquela expressão da torção. Você deixou o ômega aqui, tem um ômega aqui. Só para explicar aqui, pessoal, só rapidinho. A ideia do Pedro aqui, então, foi, em vez de usar aquela expressão que nós temos tudo em função da torção, o que ele fez aqui foi o seguinte: escreveu que isso aqui é dmi disso tudo que está aqui, mais ômega mi, né? Essa expressão aqui, ela tem A e B. Então, essa derivada covariante é de alguma coisa que tem índices A e B. Então, mais ômega mi, vamos dizer assim, A, C, aí isso que está aqui é IC, IB. Está encerrando esse quadro aqui. Está saindo na esquerda. E aí agora esse outro termo aqui que é mais ômega mi, B, C, MA, Claro que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: essa derivada covariante é a derivada covariante com a conexão de spin. Então ela só enxerga os índices de Lorentz local. Ela não enxerga os índices de mundo. Então ela vai ter que atuar uma vez no A, que é o que ela faz aqui, A, C, C, e depois ela vai ter que atuar uma vez no B, B, C, C. Então isso aqui é essa derivada. O que a gente fez nas outras aulas foi, ao invés de trabalhar com tudo isso, a gente tinha aquilo ali em função da torção. Mas por que agora isso não é interessante? Por quê? Porque dessa expressão aqui, eu não consigo eliminar a conexão de spin. Eu tenho uma equação, na verdade, que depende. Então, essa equação, eu ganho uma equação linear na conexão de spin. Eu tenho conexão de spin aqui, tenho conexão de spin aqui, e aqui, o termo que é quadrático, ele gera lá uma conexão de spin. Fica ômega, ômega. Então, eu vou fazer aqui alguma coisa do tipo ômega, delta, ômega. Então, vai aparecer um termo lá que é linear na conexão de spin. E os termos aqui que são lineares na conexão de spin, quando eu variar, vão aparecer sem conexão de spin. Então, é por isso que não é interessante escrever a expressão em função
equação da torção. Então, essa equação, ela vai ser uma equação para conexão de spin. E aí, por isso, a gente pega o termo linear na conexão, que se acopla para a conexão do spin, pela simetria de rede, e se acopla para a conexão do spin. São pessoas do spin. O coeficiente, né, da conexão do spin, é a pessoa que você está fazendo. Está fazendo aí que eu vou. Cerâmica, claro. Olha para mim. Também tem, né? Está muito silencioso. Explica aí um pouco. Essa parte aqui é da curvatura, que eu acabei de apagar, que tem em RMN, tá? RMN é a vida. Curvatura. Esses dois termos aqui, né? Essa parte dele aqui vem da curvatura. Isso aqui que eu vou escrever agora é das derivadas superiores no φ. Onde esse em si é o gradiente. Ah, tá, o gradiente do escalar, né? Beleza. E sigma D são os geradores do plano. Então isso aí você... Esse aqui é o das derivadas superiores. Assim, ó. Que aí tem a derivada do escalar e duas derivadas. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada no que o Pedro fez, se alguém tiver tempo aí de disposição, dê uma olhadinha no que o Pedro está colocando e fizessem algum tipo de crítica ou algum tipo de confronto, né? Para ver, bem depois eu queria colocar uma questão na próxima aula em cima disso aí, tá bom? Então vocês dessem uma olhada, quem puder dar uma olhadinha, eu acho que pode também demorar um pouquinho mais. Isso aí. Tá, mas a ideia foi essa, então. A ideia do Pedro aí foi usar o que nós fizemos anteriormente. Varia em relação a fio baixo, tira o tensor da energia montar. Varia em relação à conexão de spin, lê o tensor da spin. Só que aí depois eu gostaria de fazer algumas pequenas ressalvas. Tá? Mas obrigado pela ajuda, Pedro. Bom, então, mais ou menos isso.
Na próxima aula, né, semana que vem, se Deus quiser, a gente tem uma aula normal, e aí a gente vai concluir isso aí para a gente começar agora a falar mais da parte especial de momentos, né, de objetos, né, como eu fiz hoje. Hoje a gente já começou a introduzir uma interação entre o escalar e neutro. Eu também fico olhando aquela tarefa que eu passei do campo escalar, né, quando aparece essa interação efetiva aqui, né, de Φ2, né, não é Φ1, é Φ1. Vocês estão vendo que de alguma maneira eu tenho inverso com derivadas. Eu posso transferir essas derivadas aqui, como a gente estava fazendo, para cá. Então, de alguma maneira, para esse campo escalar se acoplar com o fóton, é preciso que realmente, né, na verdade, esse vértice aqui, eu posso transferir as derivadas para cá. Então, realmente, quem vai se acoplar com o campo eletromagnético são as derivadas do escalar, que são, na verdade, aquele gradiente. É esse campo aqui, né, que dá o campo escalar que se propaga, te dá essa noção dessa densidade de momento angular intrínseco contínuo. E não é o spin, na verdade, porque o spin, na verdade, ele vem do grupo de Lorentz, ele tem esse gerador, é o spin quantizado. Mas aquela grandeza que vinha lá das nossas derivações, né, que era alguma coisa do tipo DL, DI, do BK para Φ, né? A gente tinha esse I, e aqui a gente tinha BK, e aqui a gente tinha D, I, nosso tinha algo desse tipo, né? Esse grafo. Eu poderia, em relação à derivada do campo, ver aqui por DI, em relação a essas duas derivadas, então, isso aqui é um que não é momento angular intrínseco, não é momento angular orbital, soma-se ao spin. Então, é esse objeto aqui que deve estar dando ao campo, né, o caráter que possa ser esse spin que se acopla com o campo da Terra. Certo? Então, a gente, por agora, estamos com a olhada agora, são 6 horas, né? Tá certo, a gente começou 4 e 10, são 6 e 5. E aí a gente termina por hoje aqui. E aí agora eu vou ter que fazer outro curso aqui, a interação fundamental. Eu vou dar um intervalinho de 10 minutos.